A garçonete tropeçou e derrubou o café no milionário, mas ele reagiu de um jeito surpreendente. Ela estava apavorada, achando que perderia o emprego. O gerente correu desesperado, pronto para demiti-la na frente de todos. Mas em vez de gritar, o homem mais temido da cidade apenas sorriu e disse: "Tá tudo bem. Acidentes acontecem." Ninguém acreditava no que via. E você? De onde está assistindo esta história incrível? Comenta aí embaixo sua cidade. Se gostou desse começo, deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar o desenrolar dessa história emocionante. O Café Nouvelle Époque era um pequeno oásis de elegância no centro caótico de São Paulo. Clara Mendonça ajustou o avental preto sobre o uniforme enquanto observava a chuva que castigava as janelas do estabelecimento. Aos 27 anos, carregava nos olhos castanhos o peso de responsabilidades que pareciam multiplicar-se a cada mês. O aluguel atrasado, a mãe doente esperando em casa e as mensalidades do curso de gastronomia, que havia abandonado no segundo semestre. Tudo parecia conspirar contra seus sonhos. "Clara, mesa 7, o cliente VIP chegou!" A voz estridente de Rodrigo, o gerente, cortou seus pensamentos. Ela engoliu em seco ao reconhecer o homem que acabara de entrar. Arthur Moretti, 38 anos, dono de uma das maiores incorporadoras do país. Os jornais o chamavam de o Lobo de Concreto, por sua frieza nos negócios e pela capacidade de devorar empresas menores. O que ele estaria fazendo naquele café modesto, quando poderia estar em qualquer restaurante estrelado da cidade? Clara respirou fundo e se aproximou da mesa, bandeja em mãos. A xícara de café expresso fumegante oscilou levemente enquanto ela navegava entre as mesas. Foi quando Mariana, a nova estagiária, recuou bruscamente com sua cadeira, criando um obstáculo invisível. O mundo pareceu desacelerar quando Clara tropeçou. O café voou como em câmera lenta, desenhando um arco perfeito no ar antes de pousar, com precisão quase cruel, exatamente no centro do paletó italiano de Arthur Moretti. O líquido escuro e quente rapidamente manchou o tecido impecável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo congelou atrás do balcão, com o rosto já vermelho de fúria. 2 seguranças que acompanhavam Moretti deram um passo à frente. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Me desculpe, senhor", gaguejou, com lágrimas já se formando nos olhos. "Foi um acidente, eu..." Arthur Moretti levantou a mão, interrompendo-a. Todos esperavam a explosão iminente, talvez até uma ameaça de processo. Em vez disso, ele simplesmente ajustou os óculos de armação fina, observou a mancha em seu paletó caríssimo e, para a absoluta surpresa de Clara, sorriu. "Sabe, senhorita", disse com uma voz surpreendentemente calma, "acredito que esse café tenha encontrado um destino mais interessante do que o que eu havia planejado para ele." Clara piscou, confusa. Seria sarcasmo? Estaria ele brincando antes de explodir? "Rodrigo, não é?" Arthur chamou o gerente, que praticamente correu até a mesa. "Traga outro café, por favor. E não se preocupe com o paletó. Acidentes acontecem." Enquanto o gerente se retirava, Clara permaneceu paralisada, sem entender o que acabara de acontecer. Porque o homem mais temido do mundo corporativo estava sorrindo para ela depois do que tinha feito. O que Clara não sabia era que aquela mancha de café mudaria para sempre o rumo de sua vida. E a dela, surpreendentemente, mudaria a dele também. 3 dias haviam se passado desde o incidente. Clara se surpreendeu ao sobreviver ao fim de semana ainda empregada, embora Rodrigo tivesse garantido que ela estava por um fio. Quando a porta do café se abriu naquela manhã de segunda-feira, ela quase deixou cair a bandeja novamente. Arthur Moretti estava de volta, desta vez sozinho, sem os seguranças intimidadores. Usava um terno azul marinho igualmente impecável e, ao contrário da primeira visita, seus olhos percorreram o ambiente até encontrar Clara. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. "Não acredito", sussurrou Mariana ao lado dela. "Ele voltou e está olhando para você. O que você fez? Jogou o café enfeitiçado nele?" Antes que Clara pudesse responder, Rodrigo apareceu, praticamente empurrando-a para longe. "Eu atendo o Sr. Moretti", disse com um sorriso forçado, mas Arthur já se aproximava do balcão. "Na verdade", disse ele, "gostaria de ser atendido pela mesma garçonete do outro dia."
Os olhos de Rodrigo se arregalaram, alternando entre Clara e o milionário. Clara, tem certeza, Sr. Moretti? Absoluta, respondeu sentando-se na mesma mesa. Ela tem um toque especial com o café. Clara engoliu em seco, aproximando-se com o bloco de notas trêmulo nas mãos. Bom dia, senhor. O que vai querer hoje? Arthur a observou por um momento, como se estudasse um quebra-cabeça interessante. Um expresso duplo, sem açúcar. E, se possível, ele sorriu. Longe do meu terno. Ela não conseguiu conter um sorriso, nervoso. Farei o possível. Quando retornou com o pedido, colocou a xícara delicadamente sobre a mesa, com cuidado redobrado. Clara, não é? Ele perguntou, surpreendendo-a ao lembrar seu nome do crachá. Por favor, sente-se um momento. Eu não posso. Estou trabalhando. Ela respondeu, olhando nervosamente para Rodrigo, que observava a cena com desconfiança. Só um minuto, insistiu Arthur. Prometo não roubar muito do seu tempo. Relutante, Clara sentou-se na ponta da cadeira, as mãos inquietas sobre o avental. Queria me desculpar pelo constrangimento que causei. Percebi que seu gerente provavelmente não foi muito compreensivo. Clara piscou, confusa. Ele estava pedindo desculpas a ela? O senhor não me causou constrangimento algum. Fui eu que derramei café em você. Arthur sorriu, um sorriso genuíno que transformava completamente seu rosto geralmente sério. Eu costumava trabalhar em um restaurante antes da faculdade, ele disse, surpreendendo-a. Sei como é difícil. E como alguns clientes podem ser cruéis. Ele tomou um gole do café e a observou por cima da xícara. Havia algo em seus olhos, uma tristeza ou nostalgia que não combinava com a imagem pública do implacável Arthur Moretti. Este é um excelente café, comentou. Você tem bom gosto. Na verdade, eu escolhi esta mistura. Clara se surpreendeu ao confessar. Sugeri ao Rodrigo depois que comecei aqui. Arthur arqueou as sobrancelhas interessado. Entende de café? Um pouco. Ela sorriu timidamente. Estava estudando gastronomia, mas tive que parar. Algo mudou na expressão dele. Antes que pudesse responder, o telefone de Arthur tocou, quebrando o momento. Ele olhou para a tela e suspirou. Tenho que ir, disse, deixando uma nota de R$ 100 na mesa. Mas voltarei amanhã. Gostaria de provar outros cafés que você recomendar. Clara ficou observando enquanto ele saía, a nota de R$ 100 intocada sobre a mesa. Por que um homem como Arthur Moretti demonstraria tanto interesse em uma simples garçonete? E por que, apesar de todos os avisos internos, ela estava ansiosa para vê-lo novamente? O ônibus estava atrasado, como de costume. Clara olhava impacientemente para o relógio enquanto a chuva fina caía sobre o ponto de ônibus mal iluminado. Passava das 10 da noite, e as ruas do bairro periférico onde morava não eram exatamente seguras àquela hora. Havia ficado até mais tarde no café para cobrir o turno de uma colega doente e agora pagava o preço. Quando finalmente avistou as luzes do ônibus dobrando a esquina, sentiu o alívio inundar seu corpo cansado. Foi quando um carro preto e reluzente parou ao seu lado. O vidro fumê desceu suavemente, revelando o rosto que ela menos esperava ver ali. Clara? A voz de Arthur Moretti soou surpresa. O que faz aqui a esta hora? Ela piscou confusa com a coincidência. Moro aqui perto. Estou esperando o ônibus para voltar para casa. Arthur olhou ao redor, notando a rua mal iluminada e a vizinhança claramente insegura. Sem hesitação, abriu a porta do carro. Entre, eu te levo. Não precisa, o ônibus já está chegando. Ela recusou educadamente, embora o tal ônibus já tivesse passado e desaparecido na esquina seguinte. Por favor, insistiu ele, já está tarde. Contra seu melhor julgamento, Clara entrou no carro luxuoso, sentindo-se imediatamente deslocada entre o couro macio dos bancos e o perfume discreto que preenchia o ambiente. O que faz neste bairro? Perguntou genuinamente curiosa. Não parece o tipo de lugar que frequentaria. Arthur hesitou antes de responder, seus olhos fixos na estrada à frente. Tenho um projeto social por aqui, respondeu finalmente. Uma escola de música para crianças em situação de vulnerabilidade. Clara o encarou, incrédula. Aquilo não batia com absolutamente nada que tinha ouvido sobre o temido empresário. Não parece surpresa, ele comentou, notando sua expressão. É que não é o que dizem sobre você.
Ela respondeu com franqueza surpreendente até para si mesma. Arthur sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. E o que dizem sobre mim, Clara? Ela engoliu em seco. Que é implacável, que destruiu empresas familiares para construir seus edifícios, que não se importa com ninguém, além do próprio lucro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur mantinha os olhos na estrada, e Clara temeu ter cruzado uma linha que não deveria. Nem tudo o que se lê é verdade, ele disse finalmente, e nem tudo o que é verdade se lê. Quando chegaram ao endereço, indicado por Clara, um pequeno sobrado em uma rua tranquila, Arthur desligou o motor. Posso te perguntar algo pessoal? Ele questionou. Clara assentiu, ainda desconfortável. Por que abandonou a faculdade de gastronomia? A pergunta a pegou de surpresa. Como ele se lembrava desse detalhe? Minha mãe adoeceu, respondeu com simplicidade. O tratamento é caro. Tive que escolher entre os remédios dela ou as mensalidades. Arthur ficou em silêncio por um momento, como se processasse aquela informação. E seu sonho? Ainda quer terminar o curso? Clara sorriu tristemente. Querer e poder são coisas diferentes, Sr. Moretti. Me chame de Arthur, por favor. Quando ela fez menção de sair do carro, ele a deteve gentilmente. Clara, tenho uma proposta para você. Ela congelou subitamente desconfiada. Já tinha ouvido histórias sobre homens ricos e suas propostas para mulheres em dificuldades financeiras. Como se lesse seus pensamentos, Arthur rapidamente esclareceu. A incorporadora Moretti tem um programa de bolsas para funcionários. Pensei que talvez pudesse te indicar. Clara arregalou os olhos. Mas eu não sou sua funcionária. Detalhes. Ele sorriu. Pense nisso. Amanhã conversamos mais no café. Quando Clara finalmente entrou em casa, encontrou sua mãe dormindo na poltrona da sala, com os medicamentos cuidadosamente organizados na mesinha ao lado. Observou o rosto cansado da mulher, que tinha sacrificado tudo por ela, e depois olhou para o cartão que Arthur havia lhe entregado antes de partir. Aquilo tudo parecia bom demais para ser verdade, e na experiência de Clara, quando algo parecia bom demais para ser verdade, geralmente era porque não era verdade mesmo. Mas e se, desta vez, fosse? Na manhã seguinte, Arthur não apareceu no café, nem no dia seguinte ou no outro. Uma semana inteira se passou sem sinal dele e Clara começou a se convencer de que tinha imaginado tudo. A coincidência do encontro, a conversa no carro, a proposta da bolsa. Talvez tivesse sido apenas um gesto de gentileza momentânea, logo esquecido. Rodrigo parecia aliviado com a ausência do empresário. Vai ver, ele cansou do jogo, comentou maliciosamente enquanto Clara limpava as mesas. Homens como ele se entediam facilmente. Clara fingiu não ouvir, mas as palavras se infiltraram em sua mente. Que tolice acreditar que alguém como Arthur Moretti realmente se interessaria em ajudá-la. No 10º dia sem notícias, Clara atendia distraidamente os clientes quando a porta do café se abriu. Não era Arthur, mas sim uma mulher elegante, de terno cinza impecável e cabelos presos em um coque severo. Clara Mendonça? Perguntou, aproximando-se do balcão. Sim? A mulher estendeu a mão. Sou Beatriz Campos, secretária executiva da incorporadora Moretti. O Sr. Moretti solicitou sua presença no escritório central hoje às 16 horas. Clara sentiu o coração acelerar. Hoje? Mas estou trabalhando até às 18 horas. Beatriz sorriu levemente. Já conversamos com seu gerente. Ele concordou em liberá-la mais cedo. Com um olhar para Rodrigo, que observava a cena com uma expressão azeda, Clara entendeu que ele não tinha tido muita escolha no assunto. Este é o endereço, continuou Beatriz, entregando-lhe um cartão. Um motorista virá buscá-la às 15h30. Vista-se adequadamente. O olhar da mulher percorreu o uniforme simples de Clara, deixando claro o que pensava sobre ele. Quando Beatriz saiu, Mariana se aproximou, boquiaberta. O que foi isso? O que você tem com o Moretti? Nada, respondeu Clara, guardando o cartão no bolso. Só um mal-entendido. Às 15h30 em ponto, um carro preto idêntico ao de Arthur parou na frente do café. Clara havia trazido a única roupa que considerou adequada, um vestido azul marinho simples, que usava em entrevistas de emprego, já um pouco desbotado nas bordas. O trajeto até o imponente edifício da Moretti, no coração financeiro da cidade,
foi silencioso. Clara observava pela janela os prédios que ficavam cada vez mais altos, sentindo-se diminuir proporcionalmente. Na recepção luxuosa, Beatriz a esperava. "Por aqui, por favor." Elas subiram até o último andar, onde as portas do elevador se abriram diretamente para um escritório amplo e minimalista. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, que Clara mal reconheceu como a mesma em que vivia. Arthur estava de pé junto à janela, olhando para o horizonte. Quando se virou, Clara notou o cansaço em seus olhos. "Clara," ele sorriu. "Obrigado." "Por vir." Beatriz se retirou discretamente, deixando-os a sós. "Desculpe pelo sumiço," continuou, indicando um sofá elegante. "Tive que viajar de última hora para os Estados Unidos." Clara assentiu, sentando-se rigidamente na borda do sofá. "Achei que tivesse esquecido." "Esquecer?" Arthur pareceu genuinamente surpreso. "Pelo contrário, foi por sua causa que consegui fechar o acordo lá." Diante da expressão confusa dela, ele explicou: "O café que você me recomendou. Levei alguns pacotes para os investidores americanos. Contei a história da mistura única que uma jovem especialista tinha selecionado." Ele sorriu. "Eles adoraram. O café ajudou a fechar um acordo de $200 milhões. Clara piscou, incrédula. "Meu café fechou um acordo internacional?" "Seu conhecimento e paladar, Clara," corrigiu Arthur. "Isso me fez pensar muito sobre o que conversamos, sobre talentos desperdiçados." Ele caminhou até sua mesa e pegou uma pasta. "Como prometi, tenho uma proposta para você. A Fundação Moretti está oferecendo uma bolsa integral para que conclua seus estudos em gastronomia, com foco em cafés especiais. Além disso, oferecemos um estágio remunerado que cobrirá suas despesas pessoais e o tratamento médico da sua mãe." Clara sentiu o ar faltar em seus pulmões. Era tudo com que havia sonhado nos últimos anos, materializado em uma pasta nas mãos de um estranho. "Por quê?" Foi tudo o que conseguiu perguntar. "Por que faria isso por mim?" Arthur sentou-se à sua frente, sem a postura intimidadora do poderoso empresário. "Porque alguém fez o mesmo por mim uma vez," revelou. "Eu também vim de baixo, Clara. Trabalhei em restaurantes, limpei mesas, suportei clientes difíceis, até que um homem viu potencial em mim e me deu uma chance." Clara estudou seu rosto procurando sinais de engano, de segundas intenções, mas só encontrou uma sinceridade surpreendente. "E se eu falhar?" Arthur sorriu. "Então, terá falhado tentando, não desistindo." Quando ele estendeu a mão com a pasta, Clara hesitou. Aceitar aquela oferta significaria mudar completamente sua vida. Era assustador e, ao mesmo tempo, irresistivelmente tentador. "Há uma condição," disse Arthur, mantendo a pasta suspensa entre eles. Clara sentiu o coração apertar. Aí estava a pegadinha. "Quero que me prometa uma coisa," continuou ele. "Quando estiver estabelecida e bem-sucedida, fará o mesmo por outra pessoa. Passará adiante esta oportunidade." Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não era bem a condição que esperava. Com a mão ainda trêmula, Clara finalmente pegou a pasta. O que não sabia era que, ao fazer isso, estava aceitando muito mais do que uma bolsa de estudos. Estava embarcando em uma jornada que entrelaçaria seu destino ao de Arthur Moretti, de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. O campus gastronômico São Paulo era um mundo completamente diferente do café onde Clara havia trabalhado. Nos corredores amplos e bem iluminados, estudantes de diversos países transitavam carregando kits de facas profissionais e livros sobre fermentação natural. As cozinhas industriais reluziam com equipamentos de última geração e o ar sempre carregava um aroma complexo de especiarias e técnicas culinárias em andamento. Nas primeiras semanas, Clara se sentiu como uma impostora. Seus colegas, em sua maioria, vinham de famílias abastadas ou já trabalhavam em restaurantes renomados. Ela era a garçonete que havia derramado café em um milionário. Uma história que, prudentemente, decidiu guardar para si. "Senhorita Mendonça, sua extração está inconsistente", observou o professor Santoro, especialista em cafés especiais, enquanto supervisionava sua prática. "Qual é o problema?" Clara ajustou a moagem. "A umidade do ambiente está afetando os grãos, professor. Preciso compensar no tempo de extração."
Santoro arqueou as sobrancelhas, surpreendido. Muito bem observado. A maioria dos alunos não notaria isso. Pequenas vitórias como essa foram se acumulando. Clara descobriu que seus anos servindo café não tinham sido em vão. Ela havia desenvolvido um paladar apurado e uma intuição sobre o comportamento dos grãos que muitos de seus colegas, apesar da educação privilegiada, não possuíam. Em casa, as coisas também melhoravam gradualmente. O estágio remunerado na Fundação Moretti permitiu que sua mãe tivesse acesso a medicamentos melhores e até mesmo a uma enfermeira que vinha 3 vezes por semana. O pequeno sobrado agora tinha flores frescas nas janelas e a geladeira, sempre antes semivazia, mantinha-se abastecida. Você parece mais leve, comentou Dona Teresa, observando a filha preparar um café elaborado em casa, usando técnicas aprendidas nas aulas. Seus olhos têm brilho novamente. Clara sorriu. É porque agora tenho esperança, mãe. E esse tal de Arthur Moretti, você nunca mais falou nele. Clara baixou os olhos para o filtro de papel, onde despejava água em movimentos circulares precisos. Ele está ocupado, dirige uma empresa enorme. Na verdade, desde que havia aceitado a bolsa, 3 meses atrás, Clara não tinha mais visto Arthur. Toda a comunicação era feita através de Beatriz, que monitorava seu progresso acadêmico e garantia que todas suas necessidades fossem atendidas. Parte dela sentia falta das conversas com ele, do jeito como seus olhos pareciam genuinamente interessados em suas opiniões sobre café. Mas outra parte entendia que o gesto dele já havia sido mais do que generoso, e esperar qualquer contato adicional seria ingenuidade. Foi quando seu telefone vibrou com uma mensagem desconhecida. Como está indo o curso? Descobri um café colombiano interessante que gostaria de sua opinião. AM. O coração de Clara acelerou. Ele não havia se esquecido dela. 2 dias depois, Clara entrou nervosamente no restaurante indicado por Arthur, um lugar discreto e elegante no Jardim Paulista, longe dos holofotes, onde ele poderia ser reconhecido. Ele já estava lá, sentado em uma mesa ao fundo, sem o terno habitual. Usava uma camisa azul, simples, que o fazia parecer mais jovem e acessível. Clara, ele sorriu levantando-se para cumprimentá-la. Você está diferente. Ela ajustou timidamente os óculos novos que havia comprado com o salário do estágio. Um pequeno luxo que havia se permitido. Diferente como? Mais confiante, ele respondeu, puxando a cadeira para ela. Como está o curso? Durante a próxima hora, Clara se surpreendeu falando animadamente sobre suas aulas, sobre os planos de especialização em cafés de origem única, sobre as técnicas de torra que estava aprendendo. Arthur a escutava com genuíno interesse, fazendo perguntas pertinentes que demonstravam conhecimento sobre o assunto. Você sabe muito sobre café para um empresário da construção civil, ela comentou, intrigada. Arthur sorriu enigmaticamente. Tenho diversos interesses e aprendo rápido quando algo me fascina. Houve algo na maneira como ele disse a palavra fascina, que fez o rosto de Clara esquentar. Trouxe algo para você, ele disse, retirando um pequeno pacote da pasta ao lado, diretamente das montanhas de Santa Marta, na Colômbia. Clara abriu o pacote, encontrando grãos de café com um aroma intenso que a fez fechar os olhos por um momento. É maravilhoso, sussurrou. Sabia que gostaria, respondeu Arthur, observando-a com um sorriso. O produtor é um senhor de 84 anos que se recusa a modernizar seus métodos. Diz que o café precisa de tempo e paciência, como qualquer relacionamento importante na vida. Clara sentiu algo mudar no ar entre eles, uma tensão sutil, como se ambos percebessem que aquele encontro não era apenas sobre café. Arthur, ela começou reunindo coragem, por que está fazendo tudo isso? A verdade, por favor. Ele manteve o olhar fixo no dela, sem desviar. Porque quando derramou café em mim naquele dia, foi a primeira vez em anos que alguém me tratou como pessoa, não como o patrimônio que represento. A confissão, tão simples e direta, pegou Clara de surpresa. Eu arruinei seu terno. Caríssimo. Você deveria ter ficado furioso. Arthur riu suavemente. O que você não sabe é que eu odeio aqueles ternos. Odeio aquela persona que criei. O Arthur Moretti dos jornais, o lobo de concreto, é uma fachada, Clara. Uma armadura que precisei construir para sobreviver neste mundo.
Clara percebeu naquele instante que estava vendo além da fachada, vislumbrando o homem real por trás do mito, e o que via a intrigava cada vez mais. Quando se despediram na porta do restaurante, Arthur hesitou por um momento. Gostaria de continuar estas conversas, disse finalmente. Não como seu benfeitor, mas como amigo. A palavra amigo claramente não era a que ele pretendia usar inicialmente, e ambos sabiam disso. Eu gostaria, respondeu Clara, sentindo o coração acelerar novamente. No táxi a caminho de casa, ela segurava o pacote de café colombiano contra o peito, como um tesouro. Havia algo crescendo entre ela e Arthur, algo que transcendia a gratidão pelo que ele tinha feito. Algo perigoso e emocionante. Mas Clara sabia melhor do que ninguém como a vida podia ser imprevisível, e como a distância entre seus mundos, o dela e o de Arthur, era muito maior do que os poucos quilômetros que separavam o restaurante elegante de seu modesto sobrado na periferia. Os meses seguintes trouxeram uma rotina inesperada para Clara. As manhãs eram dedicadas às aulas no campus gastronômico, as tardes ao estágio na Fundação Moretti, e uma vez por semana, invariavelmente, havia os jantares com Arthur. Eles desenvolveram um ritual. Cada semana, um deles escolhia um café de origem diferente, e o outro precisava identificar suas características às cegas. O perdedor pagava o jantar, embora Arthur sempre insistisse em pagar mesmo quando vencia. Não é justo, protestou Clara em uma noite particularmente agradável, depois de identificar corretamente um café etíope raro. Você nem tentou adivinhar o meu. Arthur sorriu, girando a taça de vinho tinto. Talvez eu goste de perder. Para você. Houve algo em seu olhar que fez o coração de Clara disparar. Nas últimas semanas, a amizade entre eles havia evoluído para algo mais profundo, ainda não declarado, pairando no ar como o aroma de um café recém-preparado. Tenho novidades, disse Arthur, mudando de assunto. A Moretti vai iniciar um projeto de cafeteria gourmet. Pensei que talvez você pudesse nos ajudar com a curadoria dos grãos. Clara arregalou os olhos. Eu? Mas ainda sou estudante. Uma estudante que já impressionou o professor Santoro, que, devo acrescentar, é considerado um dos maiores especialistas em café do país. Arthur inclinou-se para a frente. Ele me disse que você tem um dom natural, Clara. Um paladar excepcional. Você falou com meu professor? Perguntou Clara surpresa. Queria saber como estava se saindo. Arthur respondeu com simplicidade. E não me surpreendi ao ouvir que está superando as expectativas. O orgulho em sua voz era evidente, e Clara sentiu o rosto aquecer sob seu olhar de admiração. Foi quando uma voz estridente interrompeu o momento. Arthur? Arthur Moretti? Uma mulher elegante, claramente embriagada, aproximou-se da mesa. Clara a reconheceu instantaneamente dos tabloides. Vanessa Alcântara, socialite e ex-namorada de Arthur. Quanto tempo? Continuou Vanessa, ignorando completamente Clara. Você sumiu da alta sociedade. Todos estão comentando. Arthur permaneceu impassível. Vanessa, estou em uma conversa privada. Só então, a mulher pareceu notar. Clara, seus olhos percorreram-na de cima a baixo, avaliando o vestido simples que ela usava, o mais elegante que possuía, mas claramente não à altura do restaurante. Oh, entendi, riu Vanessa. A caridade continua sendo seu hobby, não é? Primeiro aquela escola na favela, agora... Ela fez um gesto vago na direção de Clara. Isso. Clara sentiu como se tivesse levado um tapa. Arthur levantou-se bruscamente. Já chega, Vanessa, disse em voz baixa, mas com uma autoridade que fez a mulher recuar. Por favor, retire-se. Depois que Vanessa saiu, um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Clara mantinha os olhos fixos em seu prato, sentindo-se subitamente deslocada. Clara, olhe para mim, pediu Arthur suavemente. O que ela disse é a verdade, não é? Interrompeu Clara. Eu sou um projeto de caridade, como aquela escola na favela. Arthur franziu o senho. Nunca pensei em você dessa forma. Não? Clara finalmente levantou os olhos, que agora brilhavam de indignação contida. Então o que... Sou para você, Arthur. A garçonete que você está ajudando a se educar. Sua boa ação da semana? Clara, olhe ao nosso redor. Ela continuou, indicando o restaurante luxuoso. Eu não pertenço a este mundo. E você
não pertence ao meu. O semblante de Arthur endureceu sutilmente. Achei que estávamos além dessas divisões simplistas. Não estamos, respondeu Clara, sentindo lágrimas ameaçarem cair. Suas ex-namoradas são socialites. Você construiu um império. Eu sou filha de uma diarista. Arthur, cresci contando moedas para comprar pão. Ela pegou sua bolsa e se levantou. Obrigada pelo jantar e por tudo que fez por mim. Mas talvez seja melhor mantermos nossa relação estritamente profissional daqui em diante. Arthur não tentou impedi-la. Permaneceu sentado, observando-a sair com uma expressão enigmática. Apenas quando Clara estava na porta, sentiu seu telefone vibrar com uma mensagem. Você está errada. E vou provar isso. Na manhã seguinte, Clara acordou com o som da campainha. Ao abrir a porta, encontrou um entregador com um pacote pequeno e um envelope. Dentro do pacote, um único grão de café. O bilhete dizia: alguns cafés crescem em altitudes elevadas, outros prosperam no nível do mar. O que determina sua qualidade não é onde cresceram, mas como foram cultivados. Clara ficou olhando para o bilhete por um longo tempo, sentindo uma mistura confusa de emoções. Parte dela queria manter distância, proteger-se da inevitável dor que viria quando Arthur finalmente se cansasse dela e seguisse para o próximo projeto. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, já não conseguia imaginar sua vida sem os jantares semanais, sem as discussões sobre notas de sabor e técnicas de preparo, sem o olhar dele fixo nela, enquanto falava apaixonadamente sobre seus sonhos. O celular tocou. Era Beatriz, a secretária de Arthur. Senhorita Mendonça, o Sr. Moretti gostaria de saber se ainda está interessada em ajudar com o projeto da cafeteria. Clara hesitou. Beatriz, você trabalha com o Sr. Moretti há muito tempo, certo? 12 anos, respondeu a secretária. E como ele é? Realmente? Houve um breve silêncio do outro lado da linha. O Sr. Moretti é complexo, respondeu Beatriz finalmente. Poucos conhecem o homem por trás da reputação. Mas posso lhe dizer uma coisa. Em 12 anos, nunca o vi olhar para ninguém como olha para você. Clara sentiu seu coração falhar uma batida. Diga a ele que aceito o projeto, disse finalmente. E que entendi a mensagem sobre o café. Ao desligar, Clara observou o pequeno grão de café em sua mão. Um único grão com potencial para gerar uma planta inteira. Assim como uma única mancha de café havia gerado algo inesperado entre ela e o homem mais improvável do mundo. Os tabloides descobriram primeiro. É claro que descobririam. Arthur Moretti era uma figura pública demais para passar despercebido, especialmente quando começou a frequentar pequenos cafés especializados na companhia de uma jovem desconhecida. Moretti e a garçonete, romance ou negócios. A manchete chamativa dominava a revista de fofocas que uma das colegas de Clara trouxe para o campus. Na foto desfocada, ela e Arthur examinavam grãos de café em um armazém. É você, não é? Perguntou Marcela, uma colega de turma. Você está saindo com Arthur Moretti? Clara sentiu o rosto queimar. Não estamos saindo. Estamos trabalhando juntos em um projeto. Sei. Marcela sorriu maliciosamente. Um projeto que envolve jantares em restaurantes 5 estrelas. A notícia se espalhou como fogo pelo campus. De repente, pessoas que mal haviam notado Clara antes agora a cumprimentavam nos corredores. Professores que a tratavam como mais uma aluna agora a observavam com interesse renovado. O professor Santoro a chamou após uma aula. Clara, você tem talento genuíno. Não deixe que distrações comprometam seu futuro. Ela entendeu imediatamente o que ele queria dizer. O Sr. Moretti é meu mentor, professor. Nada. Mas Santoro a estudou por um momento. Tenho 64 anos, Clara. Reconheço o brilho nos olhos de uma mulher apaixonada. As palavras do professor a perseguiram pelo resto do dia. Estava mesmo apaixonada por Arthur? A ideia era simultaneamente aterrorizante e emocionante. No estágio na Fundação Moretti, as coisas também haviam mudado. Funcionários que antes a tratavam com cordialidade profissional, agora cochichavam quando ela passava. Alguns eram abertamente hostis, especialmente as mulheres mais velhas que trabalhavam há anos na empresa e claramente desaprovavam a atenção que o chefe dava à novata.
Ele já fez isso antes, comentou Susana, uma executiva sênior, quando pensou que Clara não podia ouvir. Encontra essas moças de origem humilde, ajuda por um tempo e depois segue em frente. É o complexo de Salvador dele. As palavras penetraram fundo em Clara, reavivando todas as suas inseguranças. Seria ela apenas mais uma na lista de projetos sociais de Arthur, quando recebeu uma mensagem dele naquela tarde, cancelando o jantar semanal devido a uma reunião de emergência. Clara sentiu um alívio culpado. Precisava de tempo para pensar, para colocar a cabeça no lugar. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe assistindo ao noticiário local. Seu sangue gelou quando viu Arthur na tela. Não sozinho, mas acompanhado de Vanessa Alcântara em um evento beneficente. O empresário Arthur Moretti e a socialite Vanessa Alcântara foram vistos juntos novamente no leilão beneficente da Fundação Criança Feliz, narrava a repórter. Fontes próximas afirmam que o romance entre os dois, interrompido há 2 anos, pode ter sido reavivado. Dona Teresa observou a expressão de choque no rosto da filha. É ele, não é? O homem que tem ocupado seus pensamentos. Clara não conseguiu responder. A imagem de Arthur sorrindo ao lado de Vanessa, ambos elegantes e claramente pertencentes ao mesmo mundo, era como um tapa de realidade. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Não acredite no que vê na TV. Podemos conversar amanhã. Clara desligou o celular sem responder. Precisava de distância, de clareza. Estava se envolvendo demais com um homem que vivia em uma realidade completamente diferente da sua. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação inesperada do professor Santoro. Senhorita Mendonça, preciso que venha ao campus imediatamente. Temos visitantes importantes interessados em seu trabalho sobre fermentação anaeróbica de cafés. Intrigada, Clara se dirigiu ao campus apenas para descobrir que os visitantes importantes eram representantes da maior rede de cafeterias do país. Ficamos impressionados com seu artigo, disse o diretor de operações. A técnica que desenvolveu pode revolucionar o perfil de sabor dos nossos blends. Gostaríamos de oferecer um estágio remunerado, com possibilidade de contratação futura. Clara piscou, atordoada. Como conheceram meu trabalho? Era apenas um projeto de classe. O professor Santoro o enviou para a revista Café Gourmet, explicou o executivo. Foi publicado na edição deste mês. Clara olhou para Santoro, que sorriu discretamente. Você tem um caminho próprio a trilhar, Clara, disse o professor quando ficaram a sós. Independente do Sr. Moretti ou de qualquer outra pessoa. Nunca se esqueça disso. Ao sair do campus, Clara encontrou Arthur esperando no estacionamento encostado em seu carro. Como sabia que eu estaria aqui? Perguntou ela surpresa. Não sabia, respondeu ele com sinceridade. Estive aqui todos os dias desta semana esperando te ver. Algo na vulnerabilidade daquela confissão tocou Clara profundamente. Vi você na TV, com Vanessa. Arthur suspirou. Era um evento beneficente da fundação. Sou obrigado a comparecer. E Vanessa é membro do conselho. Não significa nada. Não é só isso, Arthur. Clara passou a mão pelos cabelos, frustrada. As pessoas estão falando. Dizem que tenho sido seu projeto de caridade temporário. Que você faz isso regularmente. Arthur ficou muito quieto. Quando falou, sua voz tinha uma dureza que ela nunca havia ouvido antes. Quem disse isso? Não importa. É verdade? Ele fechou os olhos por um momento, como se lutasse internamente. Já ajudei muitas pessoas, Clara. É verdade. Mas nunca... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Nunca senti por ninguém o que sinto por você. O ar entre eles ficou carregado com o peso daquela quase confissão. Recebi uma proposta de estágio, disse Clara, mudando de assunto, da Café Brasil. Os olhos de Arthur se iluminaram com orgulho genuíno. Isso é maravilhoso. Seu talento está sendo reconhecido. Se eu aceitar, não poderei trabalhar no seu projeto de cafeteria. Arthur não hesitou nem por um segundo. Você deve aceitar. É uma oportunidade única. Clara o estudou, confusa. Não está desapontado? Clara. Ele se aproximou, segurando suavemente seus ombros. Nunca quis te prender. Só queria abrir portas. Se encontrou seu caminho próprio, isso me deixa mais feliz do que qualquer projeto conjunto poderia.
Naquele momento, olhando nos olhos de Arthur, olhos que refletiam nada além de orgulho sincero por suas conquistas, Clara sentiu a última barreira em seu coração começar a desmoronar. "Está livre para jantar hoje?" perguntou ele, com um sorriso hesitante. "Prometo que não haverá socialites bêbadas nos interrompendo." Clara sorriu de volta. "Só se eu puder escolher o lugar." E assim, naquela noite, Arthur Moretti, o temido lobo de concreto, encontrou-se sentado em uma pequena lanchonete na periferia da cidade, comendo o melhor pão de queijo de sua vida e ouvindo as histórias da infância de Clara, enquanto os rumores e julgamentos do mundo lá fora pareciam cada vez mais distantes e irrelevantes. A pequena lanchonete no bairro de Clara estava lotada. Famílias inteiras ocupavam as mesas de fórmica, crianças corriam entre as cadeiras e o aroma de café coado e pães frescos preenchia o ar. Era um mundo completamente diferente dos restaurantes refinados que Arthur frequentava, e para surpresa de Clara, ele parecia perfeitamente à vontade. "Este lugar me lembra o restaurante onde trabalhei aos 16 anos, comentou ele, mordendo um pão de queijo com evidente prazer. "Antes de tudo, mudar." Clara inclinou-se sobre a mesa, curiosa. "Você nunca me contou essa história completa. Como passou de garçom a bilionário?" Arthur tomou um gole do café simples, servido em uma xícara comum, sem as pretensões dos cafés gourmet que geralmente discutiam. "É uma longa história", respondeu olhando ao redor com nostalgia. "Nem sempre bonita." "Temos tempo", insistiu Clara suavemente. Arthur estudou seu rosto por um momento, como se decidindo quanto poderia revelar. Finalmente suspirou. "Minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. Meu pai, bem, ele era um homem bom, mas a perda o destruiu. Começou a beber, perdeu o emprego e acabamos sendo despejados. Eu trabalhava depois da escola em qualquer lugar que me aceitasse. Lava rápido, entregador, garçom." Clara observava atentamente, vendo pela primeira vez vulnerabilidade genuína nos olhos de Arthur. Quando tinha 18 anos, um dos clientes regulares do restaurante, um empresário do ramo imobiliário chamado Ricardo Mendes, notou que eu estava sempre lendo livros de negócios nos intervalos. Um dia, ele me ofereceu um estágio em sua empresa. "Como você fez comigo?" observou Clara. Arthur sorriu tristemente. "A história se repete. Ricardo se tornou meu mentor, me ensinou tudo sobre o negócio, pagou minha faculdade. Era o pai que eu havia perdido." Sua expressão escureceu. "Quando completei 25 anos, Ricardo sofreu um AVC. Sua filha, Elisa, assumiu a empresa, mas não tinha o mesmo talento para os negócios. Em 2 anos, estavam à beira da falência." Arthur fez uma pausa, girando a xícara entre as mãos. "Eu já tinha meu próprio negócio então. Uma pequena incorporadora que tinha fundado com empréstimos e muito trabalho. Usei todas as minhas economias e contactos para tentar salvar a empresa. De Ricardo mais Elisa, ela era orgulhosa demais para aceitar minha ajuda." Clara começou a entender onde a história estava indo. "A empresa faliu", continuou Arthur, "e eu comprei os ativos principais em leilão, para impedir que caíssem nas mãos de concorrentes que os desmembrariam. Era minha forma de honrar Ricardo. Recontratei a maioria dos funcionários, mantive os projetos sociais que ele havia iniciado." Ele fez uma pausa, com expressão sombria. "Mas Elisa nunca me perdoou. Na versão dela da história, eu deliberadamente deixei a empresa afundar para poder comprá-la mais barato. Ela espalhou essa versão entre os empresários do setor. De repente, eu era o lobo de concreto, o predador implacável. E você nunca desmentiu os rumores", concluiu Clara. Arthur deu de ombros. "No mundo dos negócios, às vezes uma reputação de durão é útil. Os concorrentes pensam 2 vezes antes de te enfrentar." Clara absorveu a história em silêncio. Finalmente, as peças se encaixavam. A generosidade inesperada, o compromisso com projetos sociais que parecia contradizer sua imagem pública, a solidão que às vezes detectava nos olhos dele. "O que aconteceu com Ricardo?" "Morreu 2 anos depois. No funeral, Elisa me pediu para não comparecer." A dor em sua voz era palpável. "Desde então tento honrar sua memória, ajudando pessoas com potencial, como ele fez comigo." Clara estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele levemente. "E Elisa?
Vocês nunca se reconciliaram? Arthur balançou a cabeça. Ela se mudou para o exterior, pelo que sei, nunca mais voltou ao Brasil. Eles ficaram em silêncio por um momento, o burburinho da lanchonete contrastando com a intensidade da conversa. Agora entendo, disse Clara finalmente. Entende o quê? Por que você reagiu daquele jeito quando derrubei café em você? A maioria dos ricos teria gritado, exigido que eu fosse demitida. Mas você já esteve no meu lugar. Arthur sorriu, um sorriso que iluminou seus olhos geralmente sérios. Exatamente. E quando te vi naquele dia com medo nos olhos, mas também com uma dignidade que me lembrou a mim mesmo, algo despertou. Ele hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Clara, eu vivo em um mundo de aparências e agendas ocultas. Pessoas se aproximam de mim pelo que posso oferecer, não pelo que sou. Mas você é diferente, genuína, verdadeira. Clara sentiu o coração acelerar. Estavam se aproximando de um território perigoso, de palavras que, uma vez ditas, não poderiam ser retiradas. Tenho algo para você, disse Arthur, mudando de assunto e retirando um envelope da jaqueta. É o resultado de uma investigação que solicitei. Clara franziu o senho, confusa, ao abrir o envelope. Dentro havia um relatório médico complexo. O que é isso? É sobre a condição da sua mãe, explicou Arthur. Consultei os melhores especialistas. Há um tratamento experimental nos Estados Unidos que pode ajudá-la. Não é garantido, mas os resultados preliminares são promissores. Clara sentiu lágrimas se formando. Arthur, isso deve custar uma fortuna. Ele tomou suas mãos entre as dele. Clara, tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Deixe-me fazer isso. Não como caridade, mas como... Ele hesitou novamente. Como alguém que se importa profundamente com você. A intensidade em seus olhos deixava claro que se importa era um eufemismo para um sentimento muito mais profundo. Por quê? Perguntou Clara, a voz embargada pela emoção. Por que eu? Você poderia ter qualquer pessoa. Arthur sorriu, um sorriso triste e vulnerável que revelava o homem por trás da fachada do poderoso empresário. Porque com você, Clara, posso simplesmente ser Arthur. Não o lobo de concreto. Não o bilionário. Apenas Arthur. Quando ele a deixou em casa naquela noite, algo fundamental havia mudado entre eles. As barreiras que Clara tinha erguido, as dúvidas sobre as intenções dele, o medo de ser apenas mais um projeto, começavam a desmoronar. Ao se despedirem na porta, Arthur segurou seu rosto gentilmente entre as mãos. Clara Mendonça, você me vê como realmente sou, e isso é o presente mais raro que alguém já me deu. O beijo que se seguiu foi suave, hesitante, como uma pergunta sendo feita, e a resposta de Clara foi inequívoca quando seus braços circundaram o pescoço dele, aprofundando o beijo. O que nenhum dos dois sabia era que do outro lado da rua alguém observava. Alguém que via naquele momento não um encontro de almas, mas uma oportunidade para destruir tudo o que Arthur havia construído. As fotos apareceram em todos os portais de notícias na manhã seguinte. Clara e Arthur, em um beijo apaixonado na porta de sua casa. A manchete era sensacionalista e cruel. Do café derramado ao império abalado, Moretti troca império por garçonete. O telefone de Clara não parava de tocar. Colegas da faculdade, jornalistas, até mesmo vizinhos que mal conhecia, todos queriam falar com a garçonete que conquistou o bilionário. Beatriz. Ligou logo cedo. Senhorita Mendonça, o Sr. Moretti solicita que permaneça em casa hoje. Há repórteres por toda parte. Ele enviará segurança para garantir sua privacidade. Clara mal teve tempo de processar aquilo quando Dona Teresa entrou no quarto, pálida, com o jornal local nas mãos. Filha, o que é isso? A matéria descrevia Clara como uma oportunista ambiciosa que havia enredado o solteiro mais cobiçado do país. Mencionava seu passado humilde com desdém mal disfarçado, insinuando que a bolsa de estudos e o estágio eram apenas presentes de um homem apaixonado. Tudo que Clara havia conquistado com tanto esforço, o respeito dos professores, o reconhecimento por seu trabalho com café, estava sendo reduzido a uma história de caça-fortunas. Isso é terrível, murmurou Dona Teresa. Como podem escrever essas mentiras?
Clara sentou-se na beira da cama, atordoada. É o preço de se envolver com alguém como Arthur Moretti, respondeu finalmente. Sua vida não lhe pertence mais. Seu telefone tocou novamente. Era o professor Santoro. Clara viu as notícias? Perguntou sem rodeios. Vi, respondeu ela desanimada. Bom, continuou ele, surpreendendo-a. Porque quero que venha ao campus imediatamente. O diretor da Café Brasil está aqui e quer falar sobre acelerar sua contratação. Ele ainda quer me contratar? Depois dessas matérias, Santoro riu. Minha querida, não existe publicidade ruim no mundo dos negócios. Seu nome está em todos os jornais. E, além disso, sua voz se suavizou. Seu trabalho fala por si. Ninguém que realmente entenda de café duvidará do seu talento. Aquelas palavras foram um bálsamo para Clara. Pelo menos alguém ainda havia por seu próprio mérito. Quando desligou, encontrou uma mensagem de Arthur. Sinto muito por isso. Não deixe que definam quem você é. Conversamos mais tarde. No campus, Clara manteve a cabeça erguida enquanto caminhava pelos corredores, ignorando os olhares e sussurros. No escritório do diretor, o executivo da DZS Café Brasil a recebeu com um aperto de mão firme. Senhorita Mendonça, queremos oficializar sua contratação imediatamente. E mais, gostaríamos que supervisionasse a abertura de nossa nova loja conceito focada em cafés especiais. Clara piscou confusa. É uma grande responsabilidade para alguém que nem se formou ainda. É exatamente o tipo de inovação que precisamos, insistiu o executivo. Sua tese sobre fermentação controlada é revolucionária e, francamente, ele baixou a voz. Não faz mal. Ter alguém com seu perfil público associada à nossa marca agora. Clara sentiu um gosto amargo na boca. Estavam usando sua notoriedade repentina, a mesma que acabara de denegri-la. Preciso pensar sobre isso, respondeu finalmente. Ao sair do campus, encontrou 2 seguranças corpulentos esperando. Senhorita Mendonça, o Sr. Moretti nos enviou para acompanhá-la. Ela quase recusou, mas ao ver os fotógrafos já se aglomerando nos portões, aceitou a proteção. Em casa, encontrou Arthur, esperando na sala, conversando animadamente com sua mãe. Dona Teresa sorria como Clara não a via sorrir há anos. Clara, Arthur levantou-se imediatamente. Desculpe aparecer assim, mas precisava te ver. Dona Teresa discretamente se retirou para a cozinha, deixando-os a sós. Como está lidando com tudo isso? Perguntou ele, a preocupação evidente em seu rosto. Estou bem, respondeu Clara, sentando-se. O professor Santoro e a Café Brasil ainda querem trabalhar comigo, o que é surpreendente. Não é surpreendente, corrigiu Arthur. Seu talento é real, Clara. Ninguém pode tirar isso de você. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de nervosismo. Mas as coisas vão piorar antes de melhorar. Minha equipe jurídica está preparando ações contra os veículos que publicaram as fotos sem autorização, mas o dano já está feito. Clara o estudou atentamente. Isso afeta seus negócios? Arthur hesitou. Alguns investidores mais conservadores estão inquietos. Houve algumas ligações do conselho. A culpa atingiu Clara como uma onda. Arthur, eu não quero ser a causa da sua ruína. Ele tomou suas mãos entre as dele. Clara, olhe para mim. Você não é a causa de nada negativo na minha vida. Pelo contrário, seus olhos brilhavam com intensidade. Desde que te conheci, me sinto vivo novamente. Lembra o que me disse sobre o café? Que ele precisa passar por fogo para revelar seu melhor sabor? Talvez seja isso que estamos enfrentando agora. O fogo que revelará o que realmente importa. Naquele momento, o celular dele tocou. Arthur olhou para a tela e franziu o senho. Preciso atender. É o presidente do conselho. Enquanto ele falava ao telefone no outro cômodo, Clara percebeu que estavam em um ponto de inflexão. As escolhas que fizessem agora definiriam não apenas seu relacionamento, mas o futuro de ambos. Arthur retornou com expressão grave. O conselho está convocando uma reunião extraordinária amanhã. Há rumores de que querem me afastar temporariamente da presidência até que o escândalo se dissipe. Clara sentiu o sangue gelar. Podem fazer isso? Tecnicamente, sim. Embora eu seja o acionista majoritário, os estatutos da empresa permitem que o conselho tome medidas extraordinárias em casos que possam afetar a reputação da companhia. Ele deu um sorriso amargo. Irônico, não?
A reputação que cultivei como o lobo implacável está sendo manchada porque demonstrei humanidade. Clara levantou-se e começou a andar pela pequena sala, pensando. E se nos afastarmos por um tempo? Sugeriu finalmente. Publicamente, quero dizer, até que as coisas se acalmem. A expressão de Arthur endureceu. Você está sugerindo que eu escolha a empresa em vez de você? Que negue o que sinto. Estou sugerindo que sejamos práticos, respondeu Clara. Você construiu algo importante, Arthur. Milhares de empregos dependem da Moretti. Não pode arriscar tudo por amor? Completou ele, a palavra pairando entre eles, como uma promessa e uma ameaça. Simultaneamente. Clara não respondeu. Era a primeira vez que qualquer um deles verbalizava aquele sentimento, mesmo que indiretamente. Arthur se aproximou, segurando seu rosto entre as mãos. Clara, passei minha vida inteira construindo muros ao meu redor, fingindo ser alguém que não sou completamente. Pela primeira vez em anos, sinto que posso ser autêntico. Não vou abrir mão disso, nem de você, por medo do que os outros pensam. Nesse momento, o telefone de Clara tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. Senhorita Mendonça, aqui é Elisa Mendes. Clara arregalou os olhos, olhando para Arthur, que parecia tão surpreso quanto ela. Sim, respondeu, colocando a chamada no viva voz. Acho que temos muito a conversar, disse a voz do outro lado. Sobre Arthur Moretti e o que ele realmente é. O café escolhido por Elisa Mendes ficava em um bairro discreto, longe dos holofotes do centro financeiro. Clara chegou pontualmente, sozinha. Havia insistido com Arthur que precisava fazer isso sem ele. Vá se acha necessário, ele havia dito, a preocupação evidente em seu rosto. Mas lembre-se, há sempre dois lados em cada história. Elisa já estava lá. Uma mulher elegante na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos cortados em um Chanel impecável e olhos que carregavam o peso de antigas mágoas. Quando Clara se apresentou, Elisa a estudou com curiosidade. Você não é o que eu esperava, comentou, indicando a cadeira à sua frente. O que esperava? Perguntou. Clara sentando-se. Alguém mais calculista. Elisa tomou um gole de seu chá. As mulheres que Arthur geralmente atrai são. Clara manteve a compostura. Não estou aqui para discutir as ex-namoradas dele, senhora Mendes. Estou aqui porque disse que precisávamos conversar sobre quem ele realmente é. Elisa sorriu, um sorriso sem humor. Direta ao ponto. Gosto disso. Ela abriu uma pasta elegante de couro, retirando alguns documentos. Sabe por que voltei ao Brasil depois de tantos anos? Porque vi as fotos de vocês dois, e algo me pareceu diferente. Diferente como? O olhar dele, respondeu Elisa, com surpreendente franqueza. Conheço Arthur desde que ele era um garoto faminto por conhecimento, lendo livros emprestados da biblioteca no restaurante do meu pai. Nunca o vi olhar para alguém do jeito que olha para você. Clara não esperava por isso. Pensei que me odiasse por estar com ele. Não a conheço o suficiente para odiá-la, senhorita Mendonça, mas conheço Arthur Moretti há décadas, e o que ele fez com a empresa do meu pai, ele me contou, interrompeu Clara. Como tentou salvar a empresa, como você recusou ajuda, como ele comprou os ativos no leilão de falência para mantê-los intactos. Elisa riu amargamente. É essa a versão dele? Conveniente. Ela deslizou um documento pela mesa. Veja isso. Era um e-mail antigo, impresso, aparentemente de Arthur para um consultor financeiro. O conteúdo fez Clara sentir náuseas. Espere até que as ações caiam mais 30% antes de fazermos a oferta. Quanto mais desesperados estiverem, melhor nosso acordo. Isso não parece algo que Arthur faria, murmurou Clara, sentindo-se subitamente insegura. Não? Elisa inclinou-se para a frente. O homem que conheceu é o Arthur de hoje. Mais velho, talvez arrependido de seus pecados passados. O Arthur que eu conheci era ambicioso, implacável, disposto a sacrificar qualquer um para conseguir o que queria. Sua voz falhou, inclusive a família do homem que lhe deu uma chance. Clara encarou o documento, buscando algo que provasse sua falsidade, mas parecia autêntico. O cabeçalho, a assinatura digital, tudo. Por que está me mostrando isso agora? Perguntou finalmente. Depois de todos esses anos, Elisa recostou-se,
estudando Clara com intensidade, porque você parece ser a única pessoa por quem ele realmente se importa. E porque tenho medo que ele faça com você o mesmo que fez comigo. Use-a e descarte-a quando não for mais útil. Ele não é mais esse homem, defendeu Clara, embora uma semente de dúvida tivesse sido plantada em seu coração. Pessoas não mudam tanto assim, respondeu Elisa suavemente. Acredite em alguém que aprendeu da pior maneira possível. Ela guardou o documento e puxou outro da pasta. Sabe o que aconteceu com meu pai depois que perdeu a empresa? Teve outro AVC. Morreu acreditando que seu protegido, o rapaz que ele tratava como filho, o havia traído. Clara sentiu lágrimas se formando. Sinto muito. Arthur nunca foi ao funeral, continuou Elisa. Enviou flores caríssimas, mas não teve coragem de enfrentar o que havia feito. Ele me disse que você pediu para ele não ir, contrapôs Clara. Elisa pareceu genuinamente surpresa. Isso é uma mentira descarada. Eu o procurei. Implorei que viesse se despedir do homem que o tratou como filho. Ele nunca respondeu. Clara sentia-se cada vez mais confusa. Duas versões completamente diferentes da mesma história. Quem estava mentindo? Arthur, o homem por quem estava se apaixonando, ou esta mulher amargurada que tinha todos os motivos para odiá-lo? O que quer de mim exatamente? Perguntou Clara finalmente. Elisa suspirou. Quero que abra os olhos antes que seja tarde. Arthur Moretti é um predador. Usa as pessoas, manipula sentimentos, constrói narrativas falsas que o fazem parecer o herói quando, na verdade, é o vilão. Ela fez uma pausa. E se for honesta consigo mesma, aposto que já viu sinais disso. Clara pensou em como Arthur havia subitamente reaparecido, em sua vida após o incidente do café, em como parecia sempre saber o que dizer para conquistá-la, em como abria portas com facilidade impressionante. Preciso ir, disse, levantando-se abruptamente. Fique com isso. Elisa estendeu um cartão. Quando estiver pronta para ouvir mais, me ligue. No caminho para casa, a mente de Clara fervilhava. Parte dela queria rejeitar completamente tudo que Elisa havia dito. Era claramente uma mulher consumida pelo ressentimento. Mas outra parte não conseguia ignorar a pontada de dúvida que agora se alojava em seu peito. Arthur a esperava em casa. Ao ver sua expressão, imediatamente entendeu que algo estava errado. O que ela disse? Perguntou sem rodeios. Clara hesitou. Depois decidiu pela honestidade. Ela tem uma versão completamente diferente dos eventos. Disse que você deliberadamente sabotou a empresa do pai dela para comprá-la barato. Mostrou-me e-mails. Arthur empalideceu visivelmente. Que e-mails? Um sobre esperar as ações caírem, antes de fazer a oferta. Ele fechou os olhos por um momento, parecendo subitamente mais velho e cansado. Clara, aquele e-mail foi tirado de contexto. Era sobre uma propriedade comercial problemática que pertencia a um concorrente, não sobre a empresa de Ricardo. Ela também disse que você nunca foi ao funeral porque não teve coragem, não porque ela pediu que não fosse. Arthur passou a mão pelo rosto. Isso é uma mentira descarada. Tenho a carta que ela enviou, pedindo expressamente que eu não aparecesse. Você ainda tem essa carta? Perguntou Clara. Em algum lugar nos meus arquivos pessoais, sim. Clara sentou-se, sentindo o peso de todas as revelações. Arthur, não sei o que pensar. Por que ela faria isso? Por que inventaria tantas mentiras depois de tantos anos? Arthur sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Elisa nunca superou o que aconteceu. Na mente dela, sou o responsável por tudo. A falência da empresa, a morte do pai. É mais fácil me demonizar do que aceitar que parte da culpa foi dela, por recusar ajuda quando ofereci. Ele hesitou, depois continuou com voz baixa. Mas também cometi erros, Clara. Era jovem, ambicioso, às vezes insensível. Poderia ter sido mais paciente, mais compreensivo com o luto dela. Não sou o monstro que Elisa pinta, mas também não sou o santo que talvez você queira que eu seja. Aquela honestidade crua tocou Clara profundamente. Não era a defesa veemente que esperava, mas algo mais valioso. Vulnerabilidade e autocrítica genuínas. Preciso de tempo, disse finalmente, para processar tudo isso. Arthur assentiu, respeitando seu espaço. Entendo, mas saiba de uma coisa, Clara.
Nunca menti para você sobre o que sinto. Isso, pelo menos, é absolutamente verdadeiro. Quando ele saiu, Clara permaneceu sentada na pequena sala, pensativa. Em sua mente, duas versões de Arthur Moretti lutavam por espaço. O manipulador frio descrito por Elisa e o homem complexo, imperfeito, mas fundamentalmente bom que ela havia conhecido. A verdade, suspeitava, estava em algum lugar entre esses extremos. A questão era, poderia amar um homem cujo passado continha tantas áreas cinzentas? Os dias que se seguiram foram um turbilhão para Clara. O semestre na faculdade chegava ao fim, exigindo apresentações finais e entregas de projetos. O estágio na Café Brasil havia começado oficialmente, e ela dividia seu tempo entre o desenvolvimento de novos blends e reuniões sobre a loja conceito que ajudaria a inaugurar. Arthur, respeitando seu pedido por espaço, limitava-se a mensagens breves perguntando como ela estava. Não pressionava por encontros ou respostas definitivas, o que Clara apreciava, e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, a deixava ansiosa. Dona Teresa observava a filha com preocupação. "Você não parece feliz com todas essas conquistas", comentou, enquanto Clara trabalhava em amostras de café na pequena mesa da cozinha. "Estou confusa, mãe", admitiu Clara. "Consegui tudo o que sempre sonhei, profissionalmente, mas seu coração está dividido", completou a mãe, com a sabedoria que só os anos trazem. "Entre a carreira que está construindo e o homem que ama." Clara não negou. Era inútil tentar esconder de sua mãe o que estava sentindo. "E se ele não for quem eu penso que é?", perguntou em voz baixa. "E se houver partes dele que nunca conhecerei verdadeiramente?" Dona Teresa sorriu gentilmente. "Filha, isso é verdade para qualquer pessoa que amamos. Nunca conhecemos alguém completamente. Apenas vislumbramos partes, como olhar pela janela de uma casa grande. O amor é escolher confiar que o que não vemos não contradiz fundamentalmente o que vemos." Clara refletiu sobre aquelas palavras enquanto trabalhava. Sua mãe estava certa. Não havia garantias em relacionamentos, apenas escolhas feitas com base em informações imperfeitas e esperança. Na manhã seguinte, recebeu uma mensagem inesperada de Beatriz, a secretária de Arthur. "Senhorita Mendonça, o conselho votou ontem. O senhor Moretti foi temporariamente afastado da presidência da incorporadora. Achei que deveria saber." Clara sentiu como se tivesse levado um soco. Imediatamente ligou para Arthur, que atendeu no primeiro toque. "É verdade?", perguntou sem preâmbulos. "Eles te afastaram?" "É verdade", respondeu ele com uma calma surpreendente. "Por 3 meses, ou até que a situação se estabilize", nas palavras deles. "Arthur, sinto muito. Isso é por minha causa." "Não, Clara." Sua voz era firme. "É por causa da minha escolha. E não me arrependo dela." Clara fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. "O que vai fazer agora?" "Curiosamente, estou me sentindo livre", admitiu ele, com um leve tom de surpresa na própria voz. "Pela primeira vez em décadas, não tenho reuniões, ligações urgentes, decisões que afetam milhares de vidas. É assustador e libertador ao mesmo tempo." Houve uma pausa. Então ele continuou. "Na verdade, estava pensando em viajar por um tempo. Há uma fazenda de café na Colômbia que sempre quis visitar. O produtor usa métodos tradicionais que estão desaparecendo rapidamente." O coração de Clara acelerou. "Por quanto tempo?" "Algumas semanas, talvez 1 mês." Outra pausa. "Gostaria que viesse comigo." A proposta a pegou completamente de surpresa. "Arthur, não posso simplesmente largar tudo. Tenho a faculdade, o estágio. O semestre está acabando." Ele contra-argumentou suavemente. "E quanto ao estágio, falei com o diretor da Café Brasil. Ele concordou que uma viagem às origens dos melhores cafés do mundo seria um benefício excepcional para sua formação. Eles pagariam como se fosse um treinamento especializado." Clara piscou, atônita. "Você já organizou tudo isso?" "Apenas perguntei sobre as possibilidades." Ele esclareceu rapidamente. "A decisão é inteiramente sua, sem pressão." Mas havia pressão. Clara sabia, não de Arthur, mas de suas próprias emoções conflitantes. Parte dela queria aceitar imediatamente, mergulhar nessa aventura com o
Homem que, apesar de todas as dúvidas, havia conquistado seu coração. Outra parte temia que, longe das complicações da vida real, seria fácil demais ignorar os avisos de Elisa. Preciso pensar, respondeu finalmente. Claro, a voz de Arthur era gentil. O convite permanece aberto. Quando desligou, Clara sentou-se em sua cama, a mente girando com possibilidades. Uma viagem à Colômbia, o sonho de qualquer estudante de café. Conhecer os produtores, ver os métodos tradicionais, participar da colheita. Era uma oportunidade única. Mas significava mais do que isso. Significava escolher confiar em Arthur, apesar das dúvidas. Significava dar um passo definitivo em direção a um relacionamento que já havia causado turbulência em ambas as suas vidas. O celular vibrou novamente. Desta vez era Elisa. Soube do afastamento de Arthur. Precisamos conversar novamente. Tenho mais informações. Clara encarou a mensagem por longos momentos. Então, tomou uma decisão. Respondeu primeiro a Elisa. Sinto muito, mas não posso mais participar dessa situação. Seja qual for a história entre você e Arthur, é passado. Preciso seguir meu próprio caminho. Em seguida, ligou para Arthur. Quando partimos para a Colômbia? Perguntou assim que ele atendeu. Houve um momento de silêncio surpreso, seguido por uma risada genuinamente feliz. Um som que Clara raramente havia ouvido vindo dele. Assim que estiver pronta, respondeu ele. 2 semanas depois, Clara finalizava suas provas e apresentava seu projeto final. Uma análise de como diferentes altitudes afetavam o perfil de sabor de cafés da mesma região. O professor Santoro, ao ler seu trabalho, sorriu com aprovação. Vai aprender muito mais sobre isso na Colômbia, comentou. Estou orgulhoso de você, Clara. Quando começou aqui, era uma garçonete com sonhos. Agora está se tornando uma especialista respeitada. Ainda tenho muito a aprender, respondeu ela modestamente. Sempre teremos, assentiu o professor. É o que torna a vida interessante. Na manhã da viagem, Clara estava terminando de arrumar sua mala quando a campainha tocou. Ao abrir a porta, encontrou Beatriz, a última pessoa que esperava ver. Posso entrar? Pediu a secretária, parecendo desconfortável. Clara assentiu, confusa. Beatriz raramente saía do escritório e nunca havia visitado sua casa antes. Vim porque... Beatriz hesitou, como se medisse cuidadosamente suas palavras. Porque tenho trabalhado com o Sr. Moretti por muitos anos. Vi muitas mulheres passarem por sua vida, mas nunca vi ele assim. Assim como? Perguntou Clara, intrigada. Vulnerável, esperançoso. Beatriz a encarou intensamente. Ele realmente se importa com você, senhorita Mendonça, de um jeito que nunca vi antes. Clara não sabia como responder. Beatriz continuou. Sei sobre seu encontro com Elisa Mendes. Sei sobre as dúvidas que ela plantou. Diante do olhar surpreso de Clara, explicou. É meu trabalho saber dessas coisas. Proteger os interesses do senhor Moretti. E é isso que está fazendo agora? Questionou Clara. Protegendo os interesses dele? Beatriz surpreendeu-a com um sorriso triste. Não. Pela primeira vez em 12 anos, estou indo contra meu treinamento. Estou aqui como alguém que se importa com ele. Como pessoa, não como chefe. Ela retirou um envelope da bolsa. Isto é a carta que Elisa enviou antes do funeral do pai. A que ela nega ter escrito. Achei que deveria ver por si mesma, antes de embarcar nesta viagem. Clara pegou envelope com mãos levemente trêmulas. Dentro, uma carta datada de 12 anos atrás, com a assinatura inequívoca de Elisa Mendes. Arthur, após tudo que fez, peço que respeite pelo menos este último desejo de nossa família. Não apareça no funeral do meu pai. Sua presença seria o insulto final à memória dele. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Aqui estava, finalmente, uma prova concreta de que pelo menos parte da história de Arthur era verdadeira. O que mais Elisa havia distorcido? Por que está me mostrando isso? Perguntou a Beatriz. Porque o Sr. Moretti merece ser feliz, respondeu a secretária simplesmente. E você parece ser a única pessoa capaz de fazer isso acontecer. Quando Beatriz saiu, Clara permaneceu segurando a carta, sentindo como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Não resolvia todas as suas dúvidas, mas oferecia clareza suficiente para o próximo passo. Algumas horas depois, quando embarcou no avião particular que Arthur havia providenciado,
Clara sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Estava partindo para uma aventura que poderia mudar sua vida para sempre. Arthur a esperava na pista, longe dos olhares públicos. Quando seus olhos se encontraram, todas as dúvidas pareceram momentaneamente insignificantes. O que quer que o futuro reservasse este momento, esta escolha de seguir seu coração, parecia absolutamente certo. As montanhas colombianas erguiam-se majestosas ao redor deles, pintadas em infinitos tons de verde. O ar, nas altitudes elevadas, era limpo e fresco, perfumado com o aroma inconfundível dos cafezais florescendo. Clara nunca havia visto nada tão bonito em toda a sua vida. A fazenda San Miguel, onde estavam hospedados, pertencia à quinta geração da mesma família. Um complexo de construções simples mas charmosas, com paredes brancas e telhados de terracota, aninhado entre plantações que desciam pelas encostas como um imenso tapete verde. Dom Hernando está nos esperando, disse Arthur, enquanto o jipe que os transportava pela estrada de terra se aproximava da casa principal. O produtor de café era um homem baixo e enrugado, com pele curtida pelo sol e mãos calejadas que contavam histórias de décadas trabalhando a terra. Seus olhos, porém, brilhavam com vitalidade e sabedoria. «Bem-vindos a San Miguel», saudou ele, abraçando Arthur como um velho amigo. «E esta deve ser la senhorita Clara, de quem tanto me falou». Arthur sorriu, um sorriso diferente de qualquer um que Clara já havia visto, completamente despreocupado, genuinamente feliz. Longe dos arranha-céus de São Paulo e das pressões corporativas, ele parecia uma pessoa diferente. Os dias na fazenda logo adquiriram um ritmo próprio. Clara acordava com o nascer do sol, quando o aroma do café recém-coado invadia os cômodos da casa. Passava as manhãs acompanhando os trabalhadores nos cafezais, aprendendo sobre as variedades de plantas, os métodos de colheita seletiva, os segredos passados de geração para geração. As tardes eram dedicadas ao processamento, à lavagem das cerejas, à fermentação controlada, à secagem nos terraços de pedra aquecidos pelo sol. Dom Hernando mostrava com orgulho como resistia à tentação da modernização excessiva, mantendo técnicas que, embora mais trabalhosas, preservavam nuances de sabor impossíveis de replicar com máquinas. «El café es como el amor», explicava o velho produtor a Clara. «No se puede apurar. Necessita tempo, paciência, atenção aos detalhes». Arthur traducia quando necessário, embora Clara já entendesse bastante espanhol. O que mais a impressionava, porém, era ver como Arthur se integrava facilmente à rotina da fazenda, vestindo roupas simples, trabalhando lado a lado com os colhedores, discutindo técnicas de torra com Dom Hernando como se fosse um estudante, não um bilionário. «Como conheceu Dom Hernando?» perguntou Clara certa noite, enquanto jantavam na varanda da pequena casa que ocupavam, o céu acima deles, estrelado como Clara nunca havia visto na cidade. Arthur sorriu relembrando. «Há 6 anos em uma feira de café em Bogotá. Provei seu café e fiquei impressionado. Quando soube que ele estava tendo dificuldades para manter a fazenda devido à pressão dos grandes produtores, ofereci ajuda». «Ajuda financeira?» perguntou Clara. «Um investimento silencioso», explicou Arthur, suficiente para que modernizasse o que precisava sem comprometer a qualidade. Em troca, recebo parte da produção anual para uso pessoal. Clara o estudou com curiosidade. «Quantos investimentos silenciosos como este você tem pelo mundo, Arthur?» Ele deu de ombros um pouco envergonhado. «Alguns. Pequenos produtores de café, vinícolas familiares na França, um fabricante de móveis artesanais no Japão». Ele fez uma pausa tomando um gole de vinho. «Meu trabalho oficial envolve construir estruturas impessoais, arranha-céus de vidro e aço. Isso», ele gesticulou para a paisagem ao redor, «é meu antídoto». Naquela noite, quando Arthur adormeceu, Clara permaneceu acordada, contemplando o homem ao seu lado. Nos 10 dias que haviam passado na Colômbia, sentia que estava finalmente conhecendo o verdadeiro Arthur Moretti. Não o bilionário implacável, não o filantropo calculista, mas simplesmente um homem com paixões genuínas e arrependimentos reais. Na manhã seguinte, Dom Hernando os levou a uma área mais remota da fazenda, onde crescia uma variedade rara de café. «Mis abuelos la plantaram»,
explicou o produtor, acariciando as folhas de uma planta com evidente afeição. Es nuestra joia, nuestro tesouro familiar. Clara aproximou-se fascinada pelas cerejas de coloração incomum, um vermelho púrpura profundo que nunca havia visto. Quero que você prove algo especial, disse Arthur, guiando-a até uma mesa preparada sob uma árvore frondosa. Sobre ela, equipamentos para preparo de café e 2 xícaras. Dom Hernando sorriu e se afastou discretamente, deixando-os a sós. Arthur preparou o café com movimentos precisos e confiantes, demonstrando a habilidade que surpreendeu Clara. Quando finalmente serviu as xícaras fumegantes, havia uma tensão estranha em sua expressão. Este é um momento importante, disse ele. Quero que prove este café primeiro, antes de qualquer explicação. Intrigada, Clara tomou a xícara e aspirou profundamente o aroma complexo. Notas florais, frutadas e uma acidez vibrante que fazia seu paladar treinado antecipar o sabor. Ao primeiro gole, fechou os olhos involuntariamente, deixando as sensações se desenvolverem. É incrível, sussurrou genuinamente impressionada. Há algo familiar nele, mas não consigo identificar exatamente. Arthur sorriu, visivelmente aliviado. Deveria soar familiar. É a mesma variedade que você escolheu para o café Nouvelle Époque. Clara arregalou os olhos. Como assim? Aquele café vinha do Brasil, não da Colômbia. As sementes vieram daqui, explicou Arthur. Há 20 anos, Dom Hernando vendeu algumas para um produtor brasileiro. Quando você selecionou aquela mistura para o café onde trabalhava sem saber, escolheu uma descendente dessas plantas. Ela piscou confusa. Como sabe disso? Como poderia possivelmente saber qual café eu havia selecionado para o Nouvelle Époque antes mesmo de me conhecer? Arthur respirou fundo como se reunisse coragem. Porque eu já conhecia o Nouvelle Époque antes daquele dia em que você derramou café em mim, admitiu finalmente. Na verdade, eu era cliente regular lá por causa daquele café específico. Apenas nunca tinha reparado em você. Clara sentiu o coração acelerar. Está dizendo que o acidente com o café não foi nosso primeiro encontro, apenas o primeiro em que realmente nos vimos, completou Arthur. Quando derramou café em mim e vi seu desespero, seu medo de perder o emprego, algo despertou. Mais tarde, quando descobri que havia sido você quem selecionou aquele café extraordinário, percebi que precisava conhecê-la melhor. Clara colocou a xícara sobre a mesa, processando aquela revelação. Por que não me contou isso antes? Porque temia que parecesse calculado. Como se eu tivesse planejado tudo. Ele deu um sorriso triste. E considerando o que Elisa lhe disse sobre mim, isso apenas reforçaria a imagem de manipulador que ela pintou. Clara estudou seu rosto buscando sinais de engano, mas só encontrou vulnerabilidade genuína. Existe algo mais que não me contou? Perguntou suavemente. Arthur desviou o olhar para as montanhas distantes. Uma coisa, a mais importante. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a colocou sobre a mesa entre eles. Não é o que está pensando, disse rapidamente ao ver a expressão surpresa de Clara. Não é um anel. Ainda não estamos prontos para isso. Clara abriu a caixa com dedos levemente trêmulos. Dentro não havia joia alguma, mas sim uma chave. O que é isto? A chave de uma propriedade. Um pequeno terreno nos arredores de São Paulo, com uma casa e espaço suficiente para... Ele hesitou. Para uma pequena torrefação, se você quiser, ou uma cafeteria especializada, ou ambos. Clara sentiu lágrimas se formando. Arthur, não é um presente, esclareceu ele rapidamente. É um investimento, como fiz com Dom Hernando. Acredito no seu talento, Clara. Quero ser seu parceiro, nos negócios e na vida, sem hierarquia, sem um de nós salvando o outro, apenas construindo algo juntos. A proposta era tão diferente do que Clara esperava, tão perfeitamente alinhada com o que realmente importava para ela, que sentiu as últimas barreiras em seu coração desmoronarem. Quando voltarmos para São Paulo, haverá consequências, disse ela, a realidade voltando brevemente a seus pensamentos. Os tabloides, o conselho da sua empresa, Elisa... Arthur tomou suas mãos entre as dele. Clara, nos últimos dias percebi algo importante. Construí um império baseado em concreto e vidro, mas quase perdi a capacidade de construir conexões reais. Você me devolveu isso,
E nenhum império vale mais que essa reconexão com o que realmente importa. Ele aproximou-se, selando a promessa com um beijo. Ao redor deles, os cafezais sussurravam com a brisa da montanha, testemunhas silenciosas de um momento que mudaria para sempre suas vidas. O que nenhum dos dois poderia prever era que, enquanto celebravam este pacto nas montanhas colombianas, em São Paulo, eventos se desenrolavam que testariam sua recém-consolidada união até os limites. O aeroporto de Congonhas fervilhava com a atividade típica de uma tarde de sexta-feira. Clara e Arthur caminhavam lado a lado pelo saguão de desembarque, ainda carregando a serenidade das montanhas colombianas em seus sorrisos relaxados. 3 semanas longe de São Paulo haviam transformado algo entre eles, uma confiança mais profunda, uma certeza silenciosa que não precisava de grandes declarações. Foi quando notaram a agitação incomum. Fotógrafos e repórteres pareciam procurar alguém entre os passageiros que desembarcavam. «Arthur Moretti!» gritou um deles, apontando em sua direção. Em segundos foram cercados, flashes disparando impiedosamente, perguntas sendo lançadas de todos os lados. «Senhor Moretti, o que diz sobre as acusações? Clara, você sabia dos documentos vazados? É verdade que planeja assumir completamente a empresa?» Arthur instintivamente colocou um braço protetor ao redor de Clara, enquanto os seguranças que os esperavam abriram caminho entre a multidão. Foram praticamente carregados para um carro que aguardava na calçada. «O que foi isso?» perguntou Clara, ainda atordoada pela súbita invasão. Arthur parecia igualmente confuso. «Não sei. Beatriz deveria estar nos esperando com informações, mas...» Como se invocada, o telefone dele tocou. Era sua secretária. «Senhor Moretti, onde está? A situação está...» A voz normalmente controlada de Beatriz soava tensa. «No carro saindo do aeroporto, o que está acontecendo, Beatriz?» «Elisa Mendes», respondeu a secretária com uma nota de raiva que Clara nunca havia ouvido em sua voz. «Ela vazou documentos para a imprensa. E-mails, contratos, registros de transferências bancárias. Está alegando que o senhor fraudou a empresa do pai dela usando informações privilegiadas». Arthur empalideceu visivelmente. «Que documentos exatamente?» «Precisamos conversar pessoalmente. É complicado. Alguns parecem autênticos, outros claramente foram alterados». Clara observava a expressão de Arthur mudar, da confusão inicial à compreensão, e então a determinação fria que ela imaginava ser a face que seus concorrentes temiam. «Estamos indo para o apartamento», decidiu ele. «Encontre-nos lá com tudo que tiver sobre isso». Quando desligou, Clara segurou sua mão. «É ruim?» Arthur respirou fundo. «Potencialmente sim. Elisa aparentemente decidiu que se não pode me convencer a deixá-la, vai tentar destruir minha credibilidade aos seus olhos. E no processo, possivelmente minha carreira». «Os documentos são falsos?» perguntou Clara diretamente. Arthur a encarou. Sua expressão completamente aberta. «Alguns devem ser. Outros provavelmente são autênticos, mas tirados de contexto. Clara, não vou mentir para você. Fiz coisas no passado que não me orgulho, mas nunca, jamais, traí deliberadamente Ricardo Mendes». Clara assentiu, apertando sua mão. «Acredito em você». No apartamento de Arthur, com cobertura elegante, mas surpreendentemente aconchegante, Beatriz já os esperava com uma pilha de documentos e um laptop aberto. «A história está em todos os portais financeiros», explicou a secretária, mostrando manchetes alarmistas. «Moretti acusado de fraude. Império construído sobre traição. O verdadeiro lobo de concreto». Clara sentiu náuseas ao ver seu próprio rosto em algumas das matérias, geralmente com legendas insinuando que ela era parte de algum esquema elaborado. «O conselho está em pânico», continuou Beatriz. «Estão convocando uma assembleia extraordinária para segunda-feira. Há rumores de que vão propor sua remoção permanente, não apenas o afastamento temporário». Arthur absorvia as informações com uma calma surpreendente. «E os documentos, o que temos?» «A maioria são e-mails internos de 12 anos atrás. Alguns claramente foram editados. As datas não batem. Há inconsistências óbvias, mas outros...» Beatriz hesitou. «São autênticos», completou Arthur, «e parecem incriminadores se lidos isoladamente.
Ele se virou para Clara, que observava a cena em silêncio. Lembra quando disse que nem sempre fui o homem que sou hoje? Estes e-mails são de um período difícil. Estava desesperado para salvar a empresa de Ricardo, usando métodos agressivos contra os concorrentes que tentavam aproveitar a situação. Fora de contexto, parecem estratégias contra a própria Mendes Incorporações. Clara estudou seu rosto, buscando sinais de engano, mas só encontrou a mesma honestidade crua que havia visto nas montanhas colombianas. "O que vamos fazer?" perguntou, enfatizando o vamos para deixar claro que estava ao seu lado. Arthur sorriu levemente, apesar da situação. "Primeiro precisamos de toda a verdade. Beatriz, traga os arquivos completos do caso Mendes. Tudo, incluindo o que normalmente não mostramos a ninguém. Clara merece saber exatamente com quem está se envolvendo." Beatriz pareceu hesitar. "Senhor, alguns daqueles registros são comprometedores. É exatamente por isso que ela precisa vê-los", insistiu Arthur. "Chega de segredos." Quando Beatriz saiu para buscar os arquivos, Arthur conduziu Clara até a ampla varanda, onde a cidade se estendia ao seu redor, luzes começando a pontilhar o horizonte enquanto o sol se punha. "Não vou mentir para você, Clara. Há coisas nesses documentos que não vão me mostrar na melhor luz. Fui implacável nos negócios, especialmente no início. Cortei custos drasticamente. Demiti pessoas, priorizei lucro sobre bem-estar em algumas ocasiões." Clara o observava em silêncio, deixando-o falar. "Mas uma coisa posso garantir com absoluta certeza. Nunca traí Ricardo Mendes. Cada medida que tomei foi para tentar salvar sua empresa, não para destruí-la. O problema foi que Elisa se recusou a implementar as mudanças necessárias até que fosse tarde demais." "Por que ela faria isso agora?" perguntou Clara. "Por que esperar todos esses anos para atacá-lo?" Arthur olhou para a cidade abaixo, pensativo. "Porque você é diferente. Todas as outras mulheres com quem me envolvi nos últimos anos eram calculistas, interesseiras ou simples distração. Você é a primeira pessoa por quem realmente me importo. Desde Ricardo." Ele se virou para encará-la diretamente. "Elisa percebeu isso. Viu que você tem o poder de me fazer feliz. E na mente dela, não mereço ser feliz." Clara sentiu um aperto no peito. Era uma explicação que fazia sentido doloroso. Elisa, consumida por anos de ressentimento, incapaz de seguir adiante, determinada a impedir que o homem que culpava por suas perdas encontrasse a felicidade. "O que faremos agora?" perguntou novamente. Arthur respirou fundo. "Tenho duas escolhas. Posso contra-atacar com tudo que tenho. Tenho informações sobre Elisa que poderiam destruí-la também. Seria uma guerra suja que ninguém realmente ganharia." Ele fez uma pausa. "Ou posso fazer algo que nunca considerei antes." "O quê?" "Posso simplesmente deixar tudo para trás", respondeu ele com uma calma surpreendente. "A empresa, a reputação, o império. Posso começar de novo." Clara piscou, chocada. "Abandonar tudo que construiu? Arthur, não posso deixar você fazer isso por minha causa." "Não seria por sua causa", corrigiu ele, tomando suas mãos entre as dele. "Seria por nós, por mim, pela pessoa que quero ser daqui para frente." Antes que Clara pudesse responder, o telefone de Arthur tocou novamente. Era Beatriz, soando alarmada. "Senhor Moretti, Elisa Mendes está aqui embaixo. Insiste em falar com o senhor e com Clara. Diz que tem uma proposta para acabar com tudo isso." Arthur e Clara trocaram olhares. Em silêncio, chegaram a um acordo. "Deixe-a subir", respondeu Arthur. Minutos depois, Elisa Mendes entrava no apartamento, elegante como sempre, mas com uma tensão visível em seus movimentos. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente até encontrarem Clara, parada ao lado de Arthur. "Vejo que a viagem romântica não foi afetada pelo escândalo", comentou acidamente. "O que quer, Elisa?" perguntou Arthur diretamente. "Já não causou destruição suficiente?" Elisa sorriu, um sorriso sem humor. "Apenas comecei, a menos que esteja disposto a ouvir minha proposta." "Estamos ouvindo", respondeu Clara, surpreendendo ambos. Elisa a estudou com nova curiosidade. "Minha proposta é simples. Arthur renuncia permanentemente à presidência da Moretti Incorporadora e transfere 30% das ações
para uma fundação que administrarei, em nome do legado de meu pai. Arthur franziu o senho. Isso é absurdo. Em troca, continuou Elisa, como se não tivesse sido interrompida. Retiro todas as acusações, admito publicamente que os documentos foram manipulados e desapareço para sempre da vida de vocês dois. Clara percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Isso nunca foi sobre justiça para seu pai, foi? Foi sobre poder, controle. Você quer a empresa que não conseguiu administrar há 12 anos. Algo lampejou nos olhos de Elisa. Surpresa, talvez até um relance de vergonha. Mas logo foi substituído pela determinação fria. Estou oferecendo um acordo limpo, sem mais escândalos, sem mais tabloides perseguindo vocês. Podem viver seu conto de fadas em paz. Ela olhou diretamente para Arthur. Você tem até a assembleia de segunda-feira para decidir. Quando Elisa saiu, deixou para trás um silêncio pesado. Arthur estava imóvel, olhando pela janela para a cidade que, em muitos aspectos, tinha ajudado a construir. O que vai fazer? Perguntou Clara suavemente. Ele se virou, e Clara viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Uma clareza absoluta, como se todas as dúvidas tivessem sido removidas. Lembra-se daquela variedade rara de café? Em San Miguel? Perguntou ele. Aquela que os avós de Dom Hernando plantaram. Clara assentiu confusa com a mudança de assunto. Durante anos, grandes empresas tentaram comprá-la, oferecendo milhões. Dom Hernando sempre recusou, porque entendia que algumas coisas não têm preço. Aquelas plantas eram o legado de sua família, sua herança verdadeira. Arthur se aproximou, tomando as mãos de Clara entre as suas. Percebo agora que meu legado não é a Moretti Incorporadora. Não são os prédios ou o dinheiro. O que é, então? Perguntou Clara, embora já suspeitasse da resposta. As pessoas que ajudei ao longo do caminho, as vidas que pude tocar positivamente. E agora, ele sorriu, a vida que podemos construir juntos. Isso é o que realmente importa. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Então você vai aceitar o acordo dela? Arthur balançou a cabeça lentamente. Não, vou fazer algo muito mais radical. E enquanto ele compartilhava seu plano, Clara percebia que estava testemunhando não apenas o fim de uma era, mas o nascimento de algo inteiramente novo, algo que nenhum dos dois poderia ter imaginado naquela manhã fatídica, quando uma xícara de café derramado mudou o curso de suas vidas para sempre. A sala de reuniões da Moretti Incorporadora estava lotada. Membros do conselho, acionistas majoritários, advogados e executivos, todos aguardavam tensamente a chegada de Arthur. Os murmúrios preenchiam o ambiente. Especulações sobre as acusações de Elisa Mendes e o futuro da empresa, dominando cada conversa. Quando as portas se abriram, um silêncio imediato se instaurou. Arthur entrou, impecavelmente vestido como sempre, mas havia algo diferente em sua postura, uma serenidade que surpreendeu a todos. Ao seu lado, para espanto geral, estava Clara. Senhoras e senhores, começou Arthur, sua voz firme e clara, agradeço sua presença nesta assembleia extraordinária. Sei que os últimos dias foram tumultuados, com acusações sérias sendo feitas contra mim e, por extensão, contra esta empresa que construímos juntos. Elisa Mendes, sentada na primeira fila, observava com expressão impenetrável. Havia conseguido uma cadeira como representante de um pequeno fundo de investimentos que detinha ações da Moretti, uma manobra claramente planejada para este momento. Antes de qualquer decisão sobre meu futuro na presidência, continuou Arthur, gostaria de apresentar alguns fatos. Primeiro, muitos dos documentos vazados à imprensa foram manipulados ou deliberadamente tirados de contexto. Meus advogados prepararam um relatório completo que demonstra isso inequivocamente. Um assistente distribuiu pastas aos membros do conselho. Arthur fez uma pausa, permitindo que folheassem os documentos. Segundo, gostaria de deixar claro que, embora algumas de minhas ações no passado possam ter sido imprudentes ou agressivas, jamais traí a confiança de Ricardo Mendes, meu mentor e amigo. Seus olhos encontraram os de Elisa brevemente. A Mendes Incorporações faliu porque sua administração se recusou a implementar as medidas necessárias para salvá-la em tempo hábil, medidas que recomendei insistentemente.
Elisa se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, mas manteve-se em silêncio. Terceiro e mais importante, Arthur respirou fundo. Independentemente de como o conselho vote hoje, venho anunciar minha decisão pessoal. Um murmúrio percorreu a sala. Mesmo Clara, que conhecia o plano, sentiu o coração acelerar. Estou me afastando voluntariamente da presidência executiva da Moretti Incorporadora, declarou Arthur. Permanecerei no conselho, mas passarei o controle operacional para uma nova gestão, a ser escolhida por votação. Os murmúrios se transformaram em exclamações surpresas. Elisa inclinou-se para a frente, uma expressão de triunfo começando a se formar em seu rosto. Além disso, continuou Arthur, estou anunciando a criação da Fundação Ricardo Mendes, que receberá 25% de minhas ações pessoais na empresa. O sorriso de Elisa congelou. Aquilo não estava em seus planos. Esta fundação, explicou Arthur, terá como objetivo principal apoiar pequenos empreendedores no setor de construção civil e imobiliário, continuando o legado de meu mentor. E tenho a honra de anunciar que sua primeira presidente será Clara Mendonça. Agora todos os olhos se voltaram para Clara, que sustentou o olhar com uma calma surpreendente para alguém tão jovem diante de uma plateia tão intimidadora. Senhorita Mendonça não tem experiência no setor, protestou um dos conselheiros mais antigos. Ela tem exatamente o que mais falta nesta sala, rebateu Arthur. Uma perspectiva fresca, não contaminada por décadas de práticas predatórias que se tornaram a norma em nosso mercado. Além disso, acrescentou com um leve sorriso, Clara entende melhor do que ninguém o valor de cultivar talentos genuínos, seja em grãos de café ou em pessoas. Clara deu um passo à frente. Não pretendo administrar sozinha. A fundação terá um conselho diverso, incluindo especialistas em desenvolvimento urbano sustentável e habitação popular. Nossa primeira iniciativa será criar incubadoras para pequenas construtoras em comunidades periféricas. Isso é absurdo. Elisa finalmente se manifestou, levantando-se. Uma garçonete sem experiência corporativa para administrar um fundo bilionário? É óbvio que isso é apenas um esquema para Arthur manter o controle enquanto finge se afastar. Arthur manteve-se calmo. O conselho da fundação incluirá membros independentes e auditoria externa constante. E quanto à experiência de Clara, ele sorriu. Sugiro que pesquisem seu histórico acadêmico recente. Ela desenvolveu uma metodologia inovadora que revolucionou a produção de café premium no Brasil, gerando milhões em novos negócios. Tem exatamente o tipo de mente que precisamos para reinventar este setor. Um dos conselheiros mais jovens assentiu, impressionado. Li sobre esse trabalho. É notável. Mas isso não limpa seu nome das acusações, insistiu Elisa, a voz elevando-se perigosamente. Foi quando Clara deu outro passo à frente. Na verdade, temos mais um anúncio a fazer. Ela fez um sinal, e Beatriz entrou na sala, acompanhada por um homem idoso que poucos reconheceram. Elisa, porém, empalideceu visivelmente. Este é Jorge Ramírez, apresentou Clara, ex-diretor financeiro da Mendes Incorporações durante o período em questão. O homem idoso ajustou os óculos olhando diretamente para Elisa. Trabalhei com seu pai por 20 anos, senhorita Mendes, e vim hoje para esclarecer algumas verdades que permaneceram ocultas por tempo demais. Jorge retirou um envelope do bolso. Estes são memorandos internos que demonstram que Arthur Moretti fez tudo ao seu alcance para salvar a empresa, inclusive oferecendo capital próprio como garantia para empréstimos que poderiam ter evitado a falência. Ele entregou os documentos ao presidente do conselho. Elisa rejeitou cada uma dessas iniciativas contra meu conselho explícito e o de toda a diretoria. Elisa parecia ter visto um fantasma. Jorge, você estava aposentado. Como Beatriz me encontrou, explicou o idoso simplesmente. E quando soube das acusações que estava fazendo contra Arthur, não pude permanecer em silêncio. A sala estava em absoluto silêncio agora. O presidente do conselho folheava os documentos com expressão grave. Parece, disse finalmente, que temos uma situação muito diferente do que imaginávamos inicialmente. Arthur se aproximou de Elisa, que permanecia congelada em seu lugar. Não vim buscar vingança,
disse em voz baixa, apenas para ela ouvir. Apenas a verdade e a chance de finalmente seguirmos em frente, todos nós. Ele se virou para o conselho. Minha decisão de me afastar da presidência executiva permanece independentemente destas revelações. É hora de um novo capítulo para a Moretti Incorporadora. Quando a reunião foi finalmente encerrada, 2 horas depois, o conselho havia não apenas aceitado a saída voluntária de Arthur, mas também aprovado unanimemente a criação da Fundação Ricardo Mendes. Quanto a Elisa, havia deixado a sala silenciosamente após as revelações de Jorge, sem olhar para trás. No saguão do edifício, Clara e Arthur encontraram Dona Teresa esperando ansiosamente. Como foi? Perguntou ela, abraçando a filha. Melhor do que esperávamos, respondeu Clara, sorrindo para Arthur. E agora? Perguntou Teresa. O que vem depois? Arthur e Clara trocaram olhares cúmplices. Lembra-se da chave que mostrei a Clara na Colômbia? Disse Arthur. É hora de abrir aquela porta. 3 meses depois, em um terreno arborizado na região de Cotia, uma pequena multidão se reunia para a inauguração do Café Nouvelle Chance, uma torrefação e cafeteria especializada que combinava o melhor das tradições artesanais com inovações sustentáveis. O local era elegante sem ser pretensioso, acolhedor sem ser informal demais. Grandes janelas deixavam entrar a luz natural, iluminando o espaço onde máquinas de torrefação de última geração dividiam o espaço com métodos tradicionais de preparo. Clara, vestida com um avental personalizado com o logotipo da casa, circulava entre os convidados, professores do campus gastronômico, colegas da Café Brasil, produtores locais e até mesmo Dom Hernando, que havia viajado especialmente da Colômbia para o evento. Arthur permanecia discretamente ao fundo, observando com evidente orgulho, enquanto Clara explicava aos visitantes as origens de cada mistura, o processo de seleção dos grãos, a filosofia por trás do negócio. É estranho te ver assim, comentou Beatriz, que havia se tornado amiga próxima de Clara nos últimos meses. Sem o terno, sem a postura de CEO. Arthur sorriu, ajustando os óculos com um gesto despreocupado. Usava camisa simples de algodão e calças confortáveis, o uniforme de sua nova vida. Sabe o que é mais estranho? Como é fácil. Como se finalmente tivesse encontrado o lugar certo. Beatriz assentiu, compreensiva. E a fundação? Clara está fazendo um trabalho incrível, respondeu Arthur com evidente orgulho. Já aprovou financiamento para 5 pequenas construtoras, dirigidas por mulheres em comunidades periféricas. Ricardo teria adorado. E Elisa? Perguntou Beatriz hesitantemente. Arthur suspirou. Ouvi que está na Europa. Espero que encontre paz, eventualmente. Naquele momento, Clara se aproximou, carregando 2 xícaras de café. Temos que experimentar esta nova mistura, disse, entregando uma xícara a cada um. É a primeira colheita daquelas mudas que trouxemos da Colômbia. Arthur provou o café, fechando os olhos por um momento, para apreciar plenamente o sabor. Perfeito, declarou. Como tudo que você cria. Clara sorriu, um sorriso que iluminava seus olhos. Não fiz sozinha. Este lugar é nosso, nossa chance de recomeçar. Beatriz discretamente se afastou, deixando-os a sós. Arthur tomou a mão livre de Clara, entrelaçando seus dedos com os dela. Sabe o que Dom Hernando me disse hoje? Comentou Clara. Que o café, assim como as pessoas, revela seu melhor sabor quando enfrenta as condições mais difíceis. A altitude, o frio das montanhas, a escassez de oxigênio, tudo isso força a planta a desenvolver complexidade, caráter. Arthur assentiu, compreendendo a metáfora. Como nós, concordou ela. Quem diria que derramar café em você seria o melhor erro da minha vida? Arthur riu, puxando-a para mais perto. Não foi um erro. Foi o destino servido em uma xícara. Ao redor deles, a pequena cafeteria pulsava com vida e possibilidades. E quando seus lábios se encontraram em um beijo suave, Clara soube com absoluta certeza que de todos os sabores que já havia provado em sua vida, este, o sabor de um amor verdadeiro, construído sobre honestidade e superação, era sem dúvida o mais extraordinário de todos. O café derramado, que um dia ameaçara arruinar sua carreira,
havia na verdade aberto as portas para um futuro que ela jamais poderia ter imaginado. E naquele momento, cercada pelo aroma dos grãos recém-torrados e pelo calor do homem que amava, Clara entendeu finalmente que às vezes os acidentes mais assustadores são apenas o universo preparando o terreno para nossos maiores momentos de felicidade.